Essa chave está liberando uma bênção sigilosa extraordinária sobre a sua vida. Isso vai acontecer hoje. Algo inacreditável e abençoado está prestes a acontecer em sua vida. O que estou dizendo será capaz de mudar o curso de sua vida, te trazendo prosperidade e arrancando a raiz de todo o mal de sua vida. Em uma hora, os sinais já começarão a se manifestar, por isso preste muita atenção. Não pule nem um minuto desse vídeo, pois é Deus quem falará com você e Ele pede muito para que você assista até o final. Por favor, eu imploro, não ignore o que Deus tem reservado para sua vida, para você não se arrepender depois. É algo extraordinário e só seu. No final, eu ainda rezarei junto contigo para a realização de todas as graças que nosso Senhor tem para você. Meu amado irmão, olhe ao seu redor e sinta a magnitude deste momento. Hoje não é apenas mais um dia, é o dia que o Todo-Poderoso separou para derramar sobre você suas mais preciosas bênçãos. Imagine por um instante a grandiosidade do que está por vir. Deus não trabalha com pequenezas quando se trata dos seus filhos. Ele é o Deus do impossível, aquele que transforma desertos em jardins, que faz brotar água da rocha, que multiplica pães e peixes para alimentar multidões. E esse mesmo Deus está olhando para você agora, neste exato momento, preparando algo tão extraordinário que sua mente natural ainda não consegue compreender. Nossa jornada neste mundo muitas vezes nos leva a enfrentar tempestades que parecem intransponíveis. São momentos em que nos sentimos perdidos, cercados por desafios que nos fazem questionar nossa própria força e capacidade de superação. É como se estivéssemos sendo arrastados pelas ondas da vida sem um porto seguro à vista. Talvez você esteja passando por isso agora mesmo. Talvez as contas estejam apertando, a saúde esteja frágil, os relacionamentos estejam quebrados, e você se pergunte onde está Deus em meio a tudo isso. Mas deixe eu te dizer algo que vai mudar sua perspectiva. Deus não te abandonou. Ele nunca abandona seus filhos. Quando você se sente mais sozinho, é exatamente quando Ele está mais perto, preparando o terreno para o seu milagre. Mesmo nas piores tempestades, há uma luz que brilha no horizonte. Você se lembra da história dos discípulos no barco? Eles estavam no meio do mar. A tempestade violenta ameaçava afundar a embarcação. E onde estava Jesus? Ele estava dormindo. Os discípulos entraram em pânico, acharam que iam morrer e acordaram o mestre desesperados. E o que Jesus fez? Ele simplesmente se levantou e repreendeu o vento e as ondas. E sabe o que aconteceu? Uma paz absoluta tomou conta daquele lugar. A tempestade que parecia invencível se calou diante da autoridade do Filho de Deus. Meu irmão, Jesus está no seu barco também. Ele pode estar em silêncio, mas Ele está presente. E quando Ele se levantar na sua situação, toda tempestade vai ter que se calar. Você não está destinado a ficar preso às limitações deste mundo. Você foi feito para voar alto, para alcançar as estrelas, para ser próspero, abundante e para viver uma vida que inspire outros a buscar a presença de Deus. Olhe para a vida de José do Egito. Ele foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, jogado numa cisterna para morrer, levado para uma terra estrangeira, caluniado, preso injustamente. Se alguém tinha motivos para desistir, era José. Mas sabe qual era o segredo dele? Ele nunca perdeu a certeza de que Deus tinha um plano. Ele nunca deixou as circunstâncias roubarem sua fé. E no tempo certo, Deus o exaltou de tal maneira que ele se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. Aqueles que o desprezaram tiveram que se ajoelhar diante dele. Deus transformou toda dor em propósito, toda humilhação em honra. Meu irmão, há um poder imensurável que reside em você, um potencial que ultrapassa os limites do que você pode imaginar. Estamos falando do que aconteceu lá em Pentecostes, você se lembra? Os discípulos estavam trancados numa sala, com medo, confusos, sem direção.
Eles tinham visto Jesus ressuscitar, mas ainda não tinham recebido o que ele havia prometido. E de repente, como um vento impetuoso, o Espírito Santo desceu sobre eles. Línguas de fogo pousaram sobre cada um, e aqueles homens amedrontados se transformaram em leões de Deus. Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes, se levantou e pregou com tanta autoridade que 3.000 pessoas se converteram num só dia. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos passou a habitar neles. E esse mesmo poder habita em você. Agora eu quero que você pare tudo o que está fazendo e declare em voz alta: o poder de Pentecostes está sobre mim e nada será impossível para mim. Diga isso agora, com fé, com convicção, porque quando você declara a palavra, você está ativando forças espirituais que trabalham a seu favor. Mas eu preciso te dizer algo muito importante. Deus não vai fazer tudo por você. Ele espera que você dê passos de fé. Lembra da história da viúva de Sarepta? Havia uma fome terrível na terra, e o profeta Elias foi enviado a uma viúva pobre que mal tinha comida para ela e seu filho. Quando Elias pediu que ela fizesse um bolo para ele primeiro, parecia loucura. Era o último punhado de farinha e a última gota de azeite que ela tinha. Mas sabe o que ela fez? Ela obedeceu. Ela deu o primeiro passo de fé. E o que aconteceu? A farinha nunca acabou e o azeite nunca secou. Deus multiplicou o pouco dela porque ela teve coragem de confiar mesmo quando não fazia sentido. Meu irmão, Deus está esperando que você dê seu passo de fé. Ele está esperando que você confie nele, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Talvez você esteja pensando: mas eu já tentei tantas vezes e nada deu certo. Eu entendo sua dor, eu entendo sua frustração. Mas deixe eu te contar sobre o cego Bartimeu. Ele estava às margens do caminho, mendigando, desprezado pela sociedade. Quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! As pessoas ao redor mandaram ele calar a boca. Disseram que ele estava incomodando, que Jesus tinha coisas mais importantes para fazer. Mas Bartimeu não se calou. Ele gritou ainda mais alto. E sabe o que aconteceu? Jesus parou. Jesus ouviu o clamor daquele homem e disse: chame-o aqui. E Bartimeu recebeu sua visão. Meu irmão, não importa quantas vezes te mandaram calar a boca, não importa quantas pessoas duvidaram de você, continue clamando, continue buscando, continue acreditando, porque Jesus vai parar por você também. Tem uma unção sendo derramada sobre sua vida neste momento. Uma unção de restauração, de multiplicação, de abertura de portas. Você vai entrar em lugares que achava que nunca entraria. Você vai conquistar coisas que achava impossíveis. Deus está quebrando correntes antigas, está cancelando decretos do inferno, está anulando sentenças de fracasso que foram pronunciadas sobre você. Pensa na história de Gideão. Quando o anjo apareceu para ele, o chamou de homem valente e valoroso. Mas Gideão estava escondido, com medo, espremendo trigo num lagar para os inimigos não verem. Ele se via como o menor da menor família de Israel, mas Deus não o via assim. Deus via o guerreiro que ele se tornaria, e com apenas 300 homens, Gideão derrotou um exército inteiro. Porque quando Deus está com você, a matemática não importa, as estatísticas não importam, as probabilidades não importam. Eu profetizo sobre você agora. Você está entrando numa temporada onde tudo que foi roubado será restituído. Não apenas restituído, mas multiplicado. Deus vai te devolver em dobro, em triplo, em cétuplo. As portas que se fecharam na sua cara vão se abrir sozinhas. As pessoas que te desprezaram vão ter que reconhecer a mão de Deus sobre você. Os sonhos que você enterrou vão ressuscitar com força redobrada, porque o Deus que você serve é especialista em ressurreições, em recomeços, em finais felizes que pareciam impossíveis. Agora eu preciso que você vá até os comentários e escreva: eu aceito essa profecia sobre minha vida. Não deixe esse momento passar. Quando você declara
e testemunha publicamente, você está selando no mundo espiritual aquilo que Deus já decretou sobre você. Mas entenda uma coisa fundamental: o inimigo não vai gostar do que está acontecendo aqui. Ele vai tentar plantar dúvidas na sua mente. Ele vai trazer pensamentos de incredulidade. Ele vai usar pessoas ao seu redor para desencorajar você. Por quê? Porque ele sabe que quando você realmente compreender quem você é em Cristo, quando você realmente entender a autoridade que você tem, ele perde todo o poder sobre você. É como quando Moisés estava diante do Mar Vermelho com todo o povo de Israel. Atrás deles estava o exército mais poderoso do mundo vindo para destruí-los. Na frente estava um mar intransponível. Não havia saída lógica. Mas Deus disse a Moisés: levante a vara. E quando Moisés obedeceu, o impossível aconteceu. O mar se abriu. Aquilo que parecia ser o fim se tornou o caminho para a libertação. Meu irmão, levante sua vara, levante sua fé, levante sua voz, porque Deus está prestes a abrir o seu mar. O tempo do choro acabou. O tempo da humilhação acabou. O tempo de andar de cabeça baixa acabou. Chegou o tempo da sua exaltação. Chegou o tempo do seu milagre. Chegou o tempo da manifestação plena das promessas de Deus na sua vida. E nada nem ninguém vai poder impedir. Descubra o segredo da prosperidade com o Devocional Digital. Deus te diz isso hoje. A ferramenta transformadora que já redefiniu finanças para mais de 14.989 pessoas. Se você está ouvindo isto, é seu momento de agir. Junte-se a essa comunidade em crescimento de almas abençoadas. Clique agora no link fixado e desbloqueie o portal para sua liberdade financeira com um preço exclusivo por tempo limitado. Este é o sinal que você esperava. Abrace agora o seu futuro próspero. Meu irmão, minha irmã, sinta a expectativa no ar, pois estamos nos aproximando de dias de abundância e prosperidade como nunca antes vistos. Você já parou para pensar no significado de abundância? É mais do que simplesmente ter o suficiente. É ter em grande quantidade, é transbordar de bênçãos, é viver uma vida plena em todas as áreas. E é exatamente isso que Deus tem reservado para você e sua família. Não estou falando de uma vida medíocre, de apenas sobreviver, de ir levando com dificuldade. Estou falando de uma vida onde suas necessidades são supridas com sobra, onde você tem o bastante para você e ainda pode abençoar outros, onde você acorda todos os dias sabendo que serve a um Deus que não economiza quando se trata de cuidar dos seus filhos. Deixe eu te levar para um momento específico na Bíblia que vai mexer com tudo que você acredita sobre provisão. Tem uma história que muita gente conhece superficialmente, mas quando você entra nos detalhes, sua vida nunca mais é a mesma. Estou falando sobre aquele dia quando Jesus alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Imagina a cena. Uma multidão enorme, cansada, faminta, no meio do nada. Os discípulos estavam desesperados, querendo mandar todo mundo embora porque não tinha comida. E aí aparece um menino. Um simples menino com 5 pães e 2 peixes. Era tão pouco que chegava a ser ridículo diante daquela necessidade gigantesca. Mas sabe o que fez a diferença? O menino entregou o pouco que tinha nas mãos de Jesus. Ele não guardou para si com medo de passar fome. Ele não disse que era muito pouco para fazer diferença. Ele simplesmente deu tudo o que tinha. E o que Jesus fez com aquela oferta insignificante aos olhos humanos? Ele multiplicou de tal forma que todos comeram até ficar satisfeitos. Mas a história não termina aí. E é aqui que está o segredo da abundância que eu quero que você entenda. Depois que todos comeram e ficaram saciados, os discípulos recolheram as sobras. E sabe quantos cestos cheios sobraram? 12 cestos! Meu irmão, presta atenção nisso. Sobrou mais do que havia no começo. Começaram com 5 pães e 2 peixes e terminaram com 12 cestos transbordando. Essa é a matemática do reino de Deus.
Quando você coloca o pouco que tem nas mãos do Mestre, ele não apenas supre a necessidade, ele faz transbordar, ele faz sobrar, ele multiplica além do que você imaginou. Agora eu quero te fazer uma pergunta sincera. O que você tem nas mãos hoje? Talvez você olhe para a sua vida e veja só 5 pães e 2 peixes. Talvez você veja uma conta bancária quase vazia, um trabalho que mal paga as contas, talentos que parecem insignificantes, sonhos que parecem impossíveis de realizar. Mas eu vim te dizer que Deus não está olhando para o tamanho do que você tem. Ele está olhando para a disposição do seu coração, em entregar nas mãos dele o que você possui. Porque quando você entrega, quando você confia, quando você solta o controle, aí começa o milagre da multiplicação. Deus está esperando que você pare de olhar para a escassez e comece a agir em fé, crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que você pede ou pensa. Tem uma verdade que precisa explodir dentro de você agora. Deus nunca foi um Deus de falta. Nunca. Desde o princípio, desde o Jardim do Éden, Ele criou tudo em abundância. Você já reparou nisso? Quando Deus fez as árvores frutíferas, Ele não fez uma árvore dar um fruto por ano. Ele fez cada árvore produzir centenas, milhares de frutos. Quando Ele encheu o mar de peixes, não colocou alguns peixinhos aqui e ali. Ele encheu os oceanos de tal forma que até hoje a humanidade não consegue contar quantos existem. Quando Ele criou as estrelas, não fez meia dúzia. Ele encheu o universo inteiro com bilhões e bilhões delas. Esse é o caráter do seu Deus. Ele é abundante por natureza. Ele é generoso por essência. E se Ele é assim com a criação, quanto mais será com você, que é feito à imagem e semelhança dele? Declare agora em voz alta, com toda a força que você tiver: eu sou filho do Deus da abundância e tudo que eu tocar vai prosperar. Não importa quem está ouvindo você, não importa onde você está. Declare isso porque sua boca tem poder, sua voz tem autoridade, e quando você declara alinhado com a palavra de Deus, o céu se move a seu favor. Mas eu preciso te contar outra história que vai te mostrar que a abundância de Deus não está limitada apenas ao material. Tem uma mulher na Bíblia cujo nome era Ana, e ela vivia atormentada por uma dor que dinheiro nenhum no mundo podia resolver. Ela era casada, tinha um marido que a amava profundamente, mas ela não conseguia ter filhos, e naquela época isso era considerado uma vergonha, uma maldição. A outra esposa do marido dela, Penina, vivia provocando, humilhando, esfregando na cara dela que tinha filhos e ela não. Ano após ano, Ana subia ao templo com o coração despedaçado. Ela tinha tudo materialmente falando. Seu marido era um homem bom e próspero, mas havia um vazio dentro dela que nada conseguia preencher. Ela chorava tanto que nem conseguia comer. A dor da esterilidade consumia sua alma. E teve um ano específico que Ana tomou uma decisão que mudou tudo. Ela entrou no templo, se prostrou diante de Deus e começou a orar de uma forma tão intensa, tão profunda, que suas lágrimas caíam como chuva. Ela não estava pedindo riquezas, não estava pedindo bens materiais, não estava pedindo conforto. Ela estava clamando por algo que só Deus poderia dar, a vida de um filho. E ela fez um voto poderoso: Senhor, se tu me deres um filho, eu o dedicarei a ti todos os dias da vida dele. Aquela mulher entendeu que a verdadeira abundância não está apenas no que você possui, mas naquilo que Deus pode fazer na sua vida em áreas que o dinheiro jamais alcançaria. Ela precisava de um milagre que transcendia o material. Ela precisava da intervenção sobrenatural de Deus na sua vida. E sabe o que aconteceu? Deus ouviu o clamor daquela mulher quebrantada. Ele viu as lágrimas dela, sentiu a angústia do coração dela e decidiu responder de uma forma grandiosa. Ana engravidou e deu à luz um menino que ela chamou de Samuel. Mas a história não para por aí. Aquele menino que nasceu do milagre se tornou um dos maiores profetas que Israel já conheceu.
Ele foi o homem que ungiu reis, que ouviu a voz de Deus desde criança, que mudou o destino de uma nação inteira. Deus não apenas deu a Ana o filho que ela tanto queria, ele deu um filho extraordinário, um filho destinado a marcar a história. E ainda tem mais. Depois de Samuel, Ana teve mais 5 filhos. Deus transformou a estéril em mãe de muitos. Ele encheu de abundância uma área da vida dela que estava completamente vazia. Você entende o que isso significa para você hoje? Pode ser que você tenha coisas materiais, pode ser que você até esteja bem financeiramente, mas existe um vazio dentro de você que nada preenche. Pode ser a dor de um relacionamento quebrado, pode ser a angústia de um filho que está perdido, pode ser a tristeza de uma doença que não tem cura médica, pode ser o peso de uma depressão que te consome por dentro. Meu irmão, minha irmã, Deus quer derramar abundância também nessas áreas. Ele quer preencher os vazios da sua alma, curar as feridas do seu coração, restaurar aquilo que foi destruído. A abundância de Deus alcança lugares que o dinheiro jamais chegaria. Ele é especialista em fazer nascer vida onde só havia morte, em trazer alegria onde só havia tristeza, em dar esperança onde só havia desespero. Agora tem algo que você precisa fazer com urgência. Olha para a sua vida e identifica uma área onde você está aceitando a escassez como normal. Pode ser nas finanças, pode ser nos relacionamentos, pode ser na saúde, pode ser nos sonhos, pode ser na paz interior que você perdeu há tanto tempo. E agora eu quero que você quebre esse pensamento de falta e comece a declarar abundância sobre essa área. Porque Deus está pronto para multiplicar, mas você precisa dar o primeiro passo de fé. Lembra daquele servo que recebeu um talento e enterrou por medo de perder? Ele não multiplicou nada porque não ousou agir. Mas os que investiram, os que arriscaram, os que usaram o que tinham, esses viram multiplicação. Deus está colocando recursos nas suas mãos agora mesmo. Pode ser um talento, pode ser uma ideia, pode ser uma oportunidade que parece pequena. Não enterre, use, invista, acredite. Porque é no movimento da fé que acontece a multiplicação. Pensa na história de Abraão. Deus prometeu que ele seria pai de uma multidão, mas ele não tinha nenhum filho. Passou anos e anos esperando, chegou numa idade em que, biologicamente falando, era impossível ter filhos. Sara, sua esposa, já tinha passado da idade fértil há muito tempo. A situação gritava impossibilidade por todos os lados, mas Abraão não desistiu da promessa. Ele continuou acreditando. E não foi uma fé passiva de sentar e esperar. Ele agiu como se a promessa já fosse real. E Deus honrou aquela fé. Não só deu a ele um filho, mas fez dele pai de nações. Hoje, bilhões de pessoas no mundo inteiro são descendentes espirituais de Abraão. De um homem sem filhos, Deus fez brotar multidões. Essa é a abundância do nosso Deus. Ele não faz as coisas pela metade. Eu quero que você vá até os comentários agora e escreva qual é a área da sua vida que você está entregando nas mãos de Deus para Ele multiplicar. Pode ser seu negócio, pode ser sua família, pode ser sua saúde, pode ser seus sonhos, pode ser aquela ferida emocional que precisa de cura. Escreva de forma específica, porque quando você torna público, quando você testemunha, você está soltando fé no mundo espiritual e as coisas começam a se mover a seu favor. Agora, com fé, vamos à nossa oração final. Pai amado, eu venho diante da Tua presença neste momento, trazendo cada irmão e cada irmã que está ouvindo estas palavras. Senhor, Tu conheces cada situação, cada dor, cada lágrima derramada em secreto. Tu sabes das tempestades que eles estão enfrentando, das portas que se fecharam, dos sonhos que parecem impossíveis. Mas eu declaro agora em nome de Jesus que o poder de Pentecostes está sendo derramado sobre cada vida. Que a mesma unção que transformou os discípulos amedrontados em leões de Deus está caindo neste exato momento sobre teus filhos. Senhor, abre os mares vermelhos que estão bloqueando o caminho deles. Multiplica os 5 pães e 2 peixes que eles têm nas mãos. Transforma a esterilidade em fertilidade
a escassez em abundância, o choro em alegria. Eu cancelo agora todo decreto de fracasso, toda palavra de maldição, toda sentença do inferno que foi pronunciada sobre estas vidas. Pai, eu profetizo restauração em dobro, em triplo, em cétuplo sobre cada pessoa que está crendo nesta palavra. Que os sonhos enterrados ressuscitem com força redobrada. Que as portas que se fecharam se abram sozinhas diante deles. Que o favor de Deus os preceda em cada lugar que pisarem. Senhor, derrama abundância não apenas material, mas abundância de paz, de saúde, de relacionamentos restaurados, de alegria genuína. Cura as feridas emocionais profundas, liberta os cativos, dá visão aos que estão cegos espiritualmente. Eu declaro que eles não são mais os mesmos depois desta palavra. Eles estão entrando numa temporada nova, onde tudo que foi roubado será devolvido multiplicado. Em nome de Jesus, eu selo esta oração e liberto sobre cada vida a plenitude das promessas de Deus. Amém e amém. Estamos ansiosos para testemunhar as bênçãos que estão prestes a florescer em sua vida. O próximo passo está ao seu alcance. Clique agora no link azul no comentário fixado e inicie sua jornada de transformação com o devocional. Ao clicar no link, você será levado a uma página protegida pela mesma tecnologia de segurança utilizada pelos grandes bancos brasileiros. Sinta-se seguro ao concluir seu pagamento, sabendo que seu devocional estará a caminho e no mesmo instante será entregue diretamente em seu e-mail. Não deixe essa oportunidade escapar. Seu destino de abundância e prosperidade espera por você. Clique agora e abra as portas para uma nova vida. Se você vai ler e praticar os ensinamentos do devocional ainda hoje, comente aqui. Eu vou agora. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Faça parte dessa comunidade que cresce mais e mais a cada dia. Ative o sininho das notificações também, para que você possa sempre receber as bênçãos e ensinamentos de Deus. Agora, 2 vídeos surgem em sua tela. Não deixe a oportunidade passar, pois em cada um deles existe um mistério que é revelado. Toque!